Boa noite. Que a paz do Senhor permaneça em nossa vida. Amém? A irmã Selma leu o Salmo 95. E no final do Salmo diz para que não endurecemos o coração. E os louvores aqui entoados, as orações, foram todas nesse sentido. O Salmo termina dizendo que o povo endureceu o coração no deserto e ficou 40 anos lá. Então, a palavra que Deus me deu está confirmada. Deus quer hoje trabalhar em nossos corações. E o trabalhar de Deus às vezes é dolorido. O trabalhar de Deus às vezes a gente até não aceita. Mas nessa noite eu quero falar para vocês um tema que é crescendo no amor e no conhecimento de Deus, dando fruto de justiça para nos transformarmos na igreja de Filipos, a igreja que deu mais alegria ao apóstolo Paulo. Amém? Abram suas Bíblias em Filipenses 1 e deixem elas abertas. Nós vamos ler o texto que eu vou expor, apenas para a gente já ir tomando conhecimento dele. Filipenses 1, 9 a 11, o verso 9 diz o seguinte: Paulo falando: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Verso 11: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse é o termo, irmãos. Mas antes de nós entrarmos na exposição do texto, eu quero recapitular o que foi pregado aqui domingo passado. O pastor Marcelo, no texto, no capítulo 1 e 3 de 1 Samuel, ele nos mostrou que Deus, quando percebe que certas coisas não estão andando do jeito que Ele quer que ande, Ele muda suas regras. Foi isso que o pastor falou, que Deus, domingo passado, que Deus mudou suas regras com relação a Samuel. E o pastor enumerou 3 coisas que Deus fez, que mudou radicalmente a própria lei que o próprio Deus tinha determinado, que está lá em Deuteronômio e em Levíticos. São 3 regras que Deus mudou com relação a Samuel, o jovem Samuel, filho de Ana. Em primeiro lugar, o pastor disse que Samuel foi aceito no templo como sacerdote. Só que Samuel não era da tribo de Levi. Samuel não era descendente de Arão. Samuel era da tribo de Efraim. Em segundo lugar, Samuel foi chamado lá no capítulo 3 por Deus. E, ao meu ver, nesse exato momento, Deus o consagra ao ministério profético. Porque logo depois que ele é chamado, ele já profetiza o juízo sobre Eli, que era o sacerdote. E ele tinha apenas por volta de 12 anos de idade. Então, Deus mudou essa regra também, com um menino de 12 anos, sendo consagrado ali, ministro dele. E em terceiro lugar, Deus inverte a ordem das coisas. Samuel adverte Eli, o menor adverte o maior.
O menor aconselha o maior. O menor profetiza para o maior. E o pastor falou o porquê dessa mudança. Que o ministério sacerdotal de Eli estava totalmente afastado de Deus, sem espiritualidade, carnal. Ele não conseguia nem reger a própria casa. Os filhos dele eram considerados filhos de Belial, ou seja, filhos da maldição. E por tudo isso, Deus resolve mudar as regras. E Eli representava a igreja da época em Israel. Aqui eu começo a minha pregação. O que estava acontecendo no templo de Eli, infelizmente acontece hoje nas igrejas. Logicamente, umas menos, outras mais, outras a gente vê na televisão. Na minha concepção já não são nem igreja evangélica, já virou seita. Mas infelizmente acontece nas igrejas, que é a falta de espiritualidade. Porque o povo está perecendo porque lhe falta conhecimento, como disse o profeta Oséias. É a falta da busca, é a falta do desejo, do amor, como diz o tema, de conhecer a Deus. É a falta do amor à sua santa palavra, que é uma palavra que nós temos que buscá-la. E tudo isso está acontecendo. E a palavra de Deus, se nós não estivermos, nós como cristãos, não estivermos unidos a ela, buscando, lendo, aprendendo com ela, ela vai trabalhar em nosso coração. Se não fizermos isso, ela não vai. Porque Deus fala principalmente através da palavra. Ele fala através do Santo Espírito em nós? Fala, sim, mas Ele fala através da palavra, porque a palavra dele é verdadeira, ela é dura, ela é firme, ela é disciplinadora, ela é exortativa, ela é exigente, ela é santa. E em todos esses aspectos, ela hoje não agrada a maioria dos crentes. E o que acontece? Pastores pegam versículos fora de contexto, colocam uma vitória no meio, aí agrada todo mundo. Infelizmente é isso que está acontecendo por aí afora. E graças a Deus, que toca o coração do pastor Marcelo. E nessa igreja, isso não acontece. Nós vemos o pastor Marcelo sendo duro conosco. Ele mesmo falou para mim: nossa, Lineu, aquele dia você falou que eu fui duro. Eu falei, eu fui, mas disse glória a Deus por isso. E em outras pregações, no domingo também, o pastor falou sobre Filipe, o eunuco etíope. Filipe e Estevão foram consagrados diáconos, começaram a pregar a palavra. E Filipe, o Espírito Santo falou para Filipe: vai na estrada, você vai encontrar uma carroça com um eunuco lendo a palavra. Filipe foi, encontrou o eunuco lendo Isaías. Está lá em Atos 8, 26 a 31. Filipe pergunta: tu entendes o que lê? Ele diz: como eu posso entender se eu não tenho quem explique? Aí justamente entra toda essa minha introdução que eu acabei de falar. Se nós não pegarmos a palavra, se vocês como igreja não buscarem ela, e ela for exposta verdadeiramente, sem medo de agradar nós nunca vamos ter quem explique. E se não tem quem explique, como que ela vai aumentar a nossa fé, se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Mas infelizmente nós vemos em muitas igrejas por aí essa apostasia, que são pessoas não querendo as coisas do alto, mas querendo as coisas aqui deste mundo, não vendo o porvir, como foi dito aqui hoje na abertura desse culto.
como o Jefferson falou, não vendo a maravilha que Deus tem preparado para nós, mas vendo, sim, as coisas dessa terra. Mas Deus ama o seu povo. Deus quer tornar a sua igreja santa, imaculada, sem rugas. E para isso, Ele está mudando algumas regras. Ele está mudando algumas regras. Nesse final dos tempos que nós estamos vivendo, Deus está levantando pequenos Samuéis dentro das igrejas. E eu, que prego a palavra pela internet, estou vendo isso. Deus está levantando pequenos Samuéis para que toda essa apostasia seja denunciada. E hoje aqui, Deus vai trabalhar no coração de muitos, para que se torne verdadeiramente pequenos Samuéis. Amém? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:27: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E aqui eu abro um parênteses, antes de entrar no texto. Paulo diz também que quando somos fracos é que estamos fortes. Irmãos, nós temos que entender a nossa posição com relação a Deus. A irmã Selma, no início, ela falou nesse sentido. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus optou por nos usar. Sim, Ele quer nos usar. Mas nós não somos nada. Nós somos pó pecadores. Se o Espírito Santo se afastar de mim 1 milímetro, eu peco feio. Eu não sou nada. Mas Deus olha para mim e fala: vou usar aquele vaso. Mas antes de usar, Ele quebra, Ele moe. E Ele vem me moendo nos últimos 4 anos. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas aflições que passei. Porque hoje eu consigo um pouquinho mais conhecer a Deus. E eu sei que vou passar por muitas outras, até a estatura de varão perfeito, como a Bíblia diz. Mas glória a Deus por isso. Então, irmãos, quando estamos fracos é que somos fortes. Nós temos que entender que nós não ajudamos a Deus. Nós temos o privilégio de ser usado por Deus. É isso que nós temos que entender. Amém? Então, indo para o texto, Filipenses 1. A igreja de Filipos, eu poderia dizer que é a menina dos olhos de Paulo. Ela começou, está lá em Atos 16, 12 a 15, com Lídia. Paulo foi para Macedônia com Timóteo e chegou num lugar onde mulheres lavavam roupas, no rio, e a palavra diz que ele sentiu que aquele lugar é um lugar de oração. A palavra diz assim: esse lugar é um lugar de oração. Ele viu Lídia. Lídia, com certeza, se aquele lugar era um lugar de oração, era uma mulher que estava sedenta por Deus, que estava querendo conhecer Deus, que ela já tinha ouvido falar do que aconteceu com Jesus, ressurreição, o que aconteceu em Israel, e ela estava sedenta. Deus o que faz? Manda Paulo e Timóteo lá. Quando Paulo prega a palavra para ela, ela se converte. Deus abre o coração dela, a palavra diz isso, está em Atos 16, 12 a 15. Deus abre o coração dela, ela se converte, toda a casa dela é batizada, e ela fala: fiquem na minha casa. E ali começou uma igreja, a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que começou de uma forma maravilhosa, de uma forma como Jesus é, humilde, e que hoje, infelizmente, nós não vemos mais igrejas começando assim. Nós vemos pessoas construindo templos,
para encher de pessoas. E cada vez mais dinheiro para templos e templos. Nós não vemos mais hoje, infelizmente, a igreja de Atos. É por isso que as igrejas hoje estão em apostasia, que significa desviando da verdade. Mas o capítulo, antes de entrarmos no capítulo 9, eu vou fazer um apanhado do capítulo 1 ao 8 de Filipenses. O apóstolo Paulo, feliz, falando de uma igreja que só lhe dava alegria, ele diz no verso 4 e 5, que sempre orava com alegria para eles, e que eles sempre foram fiéis cooperadores para o verdadeiro evangelho. No verso 6, temos um versículo muito conhecido, que Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo viu uma igreja que estava caminhando, que começou certo, estava caminhando certo, e ele falou assim: Deus há de completar essa obra. E no verso 7 e 8, Paulo diz que todos são participantes de toda a graça com ele, e que tudo que ele escreveu é com muita saudade. Aí entramos no verso 9, que é o que lemos. Paulo, apesar de tudo isso que ele diz, ele começa a orar por eles. Ele está orando pela igreja de Filipos. Ele diz assim, Filipenses 1, 9 a 11: e também faço essa oração, que o nosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória, louvor de Deus. Paulo, como eu disse, orando por uma igreja que estava firme no seu caminho. Agora eu pergunto, se uma igreja que nem a de Filipos precisa de oração, imaginemos a igreja de Corintos, que é justamente o oposto na vida de Paulo. Enquanto a de Filipos dava alegria, a de Corintos era tristeza. Segundo os teólogos, Paulo escreveu 4 cartas para Corintos, segundo os teólogos, e 2 se perderam, 2 estão na Bíblia. E nós vemos que nessa igreja de Corintos tinha idolatria, paganismo e total apostasia, completamente longe de Deus. Aí vocês podem me dizer, mas Ineu, a coisa está tão feia assim? Está, irmãos. Nós vemos em igrejas por aí o paganismo tomando conta. Eu vou dar exemplo. Água ungida para você levar para casa. Campanhas que você leva um amuleto na sua casa, e você fica esperando, se apegando àquele amuleto para que aquela bênção venha, e etc, etc, etc. Idolatria nas igrejas. Infelizmente, eu acredito que a igreja hoje está mais para Corinto do que para Filipos. Idolatria, adoração ao dinheiro, adoração ao mamon, adoração à prosperidade, adoração às coisas materiais, adoração ao mundo. Existe até adoração a pastores, existe até adoração a placas, pessoas que brigam porque eu sou de tal igreja. Tudo isso, irmãos, a Bíblia toda nos adverte, e Paulo diz: fuja da idolatria. A igreja de Corinto vivia tanto isso, que Paulo disse o seguinte, em 1 Coríntios 3 e 4:
1 Coríntios 3, 4 a 7. Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Porventura não andais segundo homens? Paulo está dizendo, o que estava acontecendo em Coríntios é o seguinte: Paulo foi lá, pregou a palavra, converteu as pessoas, e a igreja se formou. Apolo, que era um judeu expert em teologia na época, vamos dizer assim, continuou indo lá e pregando a palavra. O que aconteceu? As pessoas envolvidas tanto naquela cidade totalmente paganizada, totalmente envolvida no pecado, elas começaram a falar assim: não, Paulo é mais legal, não, eu prefiro a pregação de Paulo. Não, mas o Paulo é o cara. Então, esses dias quando ele veio aqui, eu pedi para ele orar por mim. O outro falava assim: não, Apolo, você viu como Apolo entende? Então as pessoas estavam assim. É o que Paulo diz: porventura não sois carnais, não andais segundo homens? Ele está dizendo assim: porventura vocês pertencem a homens? Aí Paulo continua no verso 5, 1 Coríntios 3, 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão servos, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ele está dizendo: eu sou servo, Apolo é servo, nós fomos usados, porque o Senhor nos deu a graça de nos usar, e daí nós passamos para vocês isso. Parem com isso. Aí ele continua, ele fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. No verso 7 ele diz: por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento. Aí eu vejo na internet as grandes denominações se vangloriando de estarem crescendo, fazendo templos maiores. Outras dizendo: a minha nunca foi dividida. Eu, que não sou nada, eu digo no final o mesmo que Paulo disse: porventura todos que pensam assim não estão sendo carnais? Deus é tudo, Deus é que faz crescer a sua obra, a obra é dele, o poder é dele, ele derrama a sua graça, a obra cresce segundo a vontade dele. O que os homens querem dividir a glória de Deus? Batendo no peito: a minha igreja vai ser a maior do Brasil, a igreja de Jesus. Essas coisas, Deus quer mudar as regras, porque Deus está vendo tudo isso. Aí vocês podem dizer: mas Lineu, você está generalizando, você está exagerando. Aí eu pergunto: quantos falsos crentes carnais temos hoje dentro das igrejas? E por que será? Alguma coisa está errada. E não é o Espírito Santo que está falhando, e nem Deus. O Espírito Santo não falha. Deus é perfeito, santo, único. A obra dele é perfeita, o agir dele é perfeito. Alguma coisa está errada. E compete a nós, que somos a igreja de Cristo, orar para que as igrejas de Corinto se transformem em igreja de Filipos. Aí nós entramos na segunda parte do texto: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Aumento do amor em pleno conhecimento e percepção. Eu já falei um pouco no começo. O profeta menor Oséias, lá em 4:6 diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Paulo ora para uma igreja que estava no caminho certo, para que o amor pelo conhecimento de Deus, o amor que faça com que eles tenham intimidade com Deus, que eles possam perceber a ação de Deus na vida deles, aumente.
E é isso que nós temos que orar hoje em dia. Nós temos que orar para que nós tenhamos mais intimidade com Deus. Nós temos que esquecer um pouco deste mundo. Nós temos que deixar tudo nas mãos dEle. Se nós estivermos perto dEle, mais nada interessa, como foi dito aqui hoje na abertura. O amor pela verdade de Deus, por conhecê-lo, tem que aumentar cada dia mais e mais. E como aumenta? Através da palavra, através da Bíblia, através da oração. Perguntaram para um grande pregador do século XVIII o que era mais importante, oração ou a palavra de Deus. Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ela tem que ser tudo em nossa mente. Nós temos que meditar nela dia e noite, como Deus fala para o povo lá em Josué. Temos que viver ela, temos que encher o nosso coração dela, pois daí a boca vai falar o que está cheio o coração. Para quem entra na internet aqui e vê o meu Facebook, veja lá se tem piadinha, veja lá se tem alguma pornografia, veja lá se tem alguma coisa que não seja de Deus. No caso, os meus dedos digitando falam o que está cheio no meu coração. Por quê? Porque Deus é misericordioso e toca o meu coração para que eu busque Ele, porque senão eu não quero buscar. É aí que está o X da questão, gente. A gente tem preguiça de orar, a gente tem preguiça de ler Bíblia, todo mundo tem. Hoje estava muito difícil para mim orar. O começo da semana foi ótimo, ele me deu essa palavra. Eu falei: Pai, o Senhor quer que eu fale isso para a igreja? Pai? Eu não sou ninguém, eu sou um pobre, miserável pecador, eu sou aquele que não é nada, como Paulo diz. Deus usa os que não são, eu sou exatamente o que não são, eu sou o pior de todos. Eu tenho vergonha do meu passado, dos pecados que eu cometi no meu passado, que graças a Jesus Cristo eu fui perdoado. Mas Deus colocou em meu coração, e é difícil, gente, é difícil buscar Deus, é difícil estar na presença dEle, porque o mundo quer nos roubar as preocupações, os interesses carnais nossos, que nós somos humanos, nós temos interesses carnais, mas é Deus que nos impulsiona a fazer. Parece que quando a gente não quer, a gente joelha no chão com preguiça, mas é aí que Deus fala poderosamente no nosso coração. Então nós temos que aumentar mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E sabem por quê? Porque na continuação do texto de Filipenses 1:10 fala o seguinte, é uma continuação na oração de Paulo, e fala o seguinte: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de Cristo. Aproveis as coisas excelentes. Quando nós estamos com intimidade com Deus, irmãos, quando nós estamos buscando a Ele, a gente começa a enxergar tudo que é trevas, e a gente não concorda, a gente começa a lutar contra o mundo, porque a gente só está provando aquilo que agrada a Deus. E pior, nós começamos a ver dentro de nós nada excelente. Nós começamos a ver dentro de nós o que nós somos realmente. E conhecendo a Deus, a gente vê um pouquinho o que Ele é, perto do que a gente é. A gente fica deprimido até. E a gente fala: Deus me transforma, Deus muda minha alma, Deus, eu quero ser melhor para Ti agradar. Só que daí nós passaremos a ser críticos, exigentes, indignados, inconformados. Eu estou lendo um livro do John Stott, que é um teólogo inglês, que morreu em 2011, que é cristão radical. Esse mundo, o que Paulo está falando? Seja inconformado com as coisas erradas que acontecem nesse mundo e que desagradam a Deus. Mas o que
vejo, infelizmente, são pessoas se misturando com pessoas que são cristãos. Eu vejo muito isso. O Facebook é uma arma poderosa, tanto na mão de Satanás quanto na mão de Deus. Está fazendo muitas mudanças. E é um lugar que tem que ver a personalidade da pessoa. E eu me entristeço com a personalidade de alguns crentes que eu vejo lá no Facebook. Eu me entristeço. Por que, irmãos? Quando aprovamos as coisas excelentes, estaremos agradando a Deus, pois estamos defendendo a verdade do Evangelho de Cristo. Mas por que tudo isso? Por que fazemos isso? Para que não seja escandalizada essa verdade. Eu pergunto, como as pessoas aí fora estão nos vendo? Estão nos vendo como hipócritas, que coloca a Bíblia debaixo do braço no domingo e na segunda conta a piada suja no serviço? Ou estão nos vendo como o pequeno Cristo, que incomoda? Quantas vezes de eu chegar, das pessoas que me conhecem, eu chegar no lugar, elas mudarem como falar, não falarem palavrão, e quando fala pede desculpa para mim. Por quê? Porque a gente incomoda. Nós incomodamos o inferno, irmãos. Porque o Espírito Santo está agindo em nós, exalando o aroma de Cristo. O pastor pregou esses dias, quarta-feira, não é, pastor? Sobre o aroma de Cristo. Nós chegamos no lugar, exalamos o aroma de Cristo, incomodamos. Irmãos, quando somos moldados pelo conhecimento de Deus, andamos diferente do mundo, mas dentro do mundo, e fazendo a obra de Deus, pois seremos a Bíblia que o mundo vai ler quando ver o nosso agir. Nós somos a primeira Bíblia que aquele parente seu incrédulo vai ler, e depois que ele se converter, ele vai ler muitas outras, aí no papel. E para terminar, irmãos, Filipenses 1:11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse tópico é sendo a igreja que dá frutos da justiça de Deus. Qual é o fruto que nós estamos vendo na televisão com os gospels? Nós estamos vendo muito pouco de Deus. Nós estamos vendo que aquele versículo de Romanos 11:36 foi completamente mudado. Nós estamos vendo tudo do homem para o homem, que agrade o homem. Quando Paulo diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Vemos pessoas falando, cantando sobre Deus, mas agindo como pessoas mundanas. Vemos pessoas levando o ministério como uma carreira, ganhando dinheiro. Vemos líderes se vangloriando de igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Aí você pode dizer que eu estou exagerando, mas é claro, irmãos, que como Deus fala para Elias, quando ele foge de Jezabel, se esconde na caverna, está deprimido, Deus fala para Elias, sai daí, porque você tem que encontrar os 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, irmãos, existem, e eu creio que esta igreja, sob a liderança do pastor Marcelo, é um start nessa cidade. É um start nessa cidade. Eu não estou puxando saco de placa. Eu estou falando do agir de Deus. Eu estou falando de pregações sérias.
Estou falando da palavra de Deus sendo pregada verdadeiramente. Ai para quem, se não gostar, o pastor Marcelo cansou de falar aqui, porta da rua, você da casa. Mas a verdade tem que ser dita, e está sendo dita aqui, até por quem não é nada, que sou eu. Por quê, irmãos? Segundo o IBGE, são mais de 50 milhões de evangélicos. E o Brasil está vivendo um caos. Violência, paganismo, apostasia, idolatria, injustiça, corrupção e etc. Aí a Bíblia diz, em 2 Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aí eu pergunto, irmãos, cadê o povo que chama pelo nome de Deus? Vocês imaginem 50 milhões de pessoas orando para esse país mudar. 50 milhões de pessoas pedindo para que melhore a educação, melhore a saúde, diminua esses políticos corruptos. Cadê o povo de Deus? Cadê o povo que tem frutos de justiça? Só para dar um exemplo, irmãos, e daí eu vou concluir. Na história da igreja protestante, está cheio de homens heróis da fé. É uma galeria de pessoas que foram usadas verdadeiramente por Deus, sem ganhar nada. Morreram todos pobres. Tem um pastor americano, de 1703 a 1758, numa cidade lá chamada Jonathan Edwards. Ele começou a pastorear aquela cidade e houve um grande avivamento ali. Fechou bares, prostíbulos, boates. Por quê? Não tinha cliente e os donos se converteram. Aí você vai me dizer, mas espera aí, mas foi em 1700, hoje a coisa é diferente. Vamos para a nossa época. David Wilkerson, em 1960 mais ou menos, ele era um pastor do interior dos Estados Unidos. Ele foi, Deus tocou o coração dele para ir para Nova York. Nova York é uma das maiores cidades do mundo, e para ele ir na Broadway, é o centro de Nova York, onde tem tudo ali. Ele abriu uma igreja na Broadway. Ele converteu mafioso, bandido, prostituta, traficante. Existe na internet o testemunho de um mafioso, um ex-mafioso poderoso, que fala de quando ele se converteu. É longo, é uma meia hora, mas é tremendo. Ele até apanhou, o pastor apanhou, mas Deus usou ele, e ele não converteu só o cara, converteu a quadrilha inteira. Então, irmãos, quando Paulo fala de fruto de justiça, eu vejo isso. Eu não vejo números, porque Deus não precisa de números. Eu vejo mudança moral, cultural, dentro de uma cidade, de um estado e de um país. Para nós isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E Paulo diz que esses frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. São para que Deus seja glorificado na boca de todos que nós tocarmos, e são a partir do Evangelho de Cristo que nós temos que pregar às pessoas. Porque é a partir do Evangelho que a pessoa é tocada pelo Santo Espírito, ela é convertida, regenerada e santificada, e ela vai produzir outros frutos. E tudo é para a glória de Deus, para o louvor dele. Somos servos, mordomos, escravos, que temos que ser obedientes, fiéis, compromissados, humildes. E tudo que fizermos é pelo poder, força, graça e misericórdia e direção de Deus, e mais ninguém. Deus não precisa de nós para nada, irmãos, para fazer nada. Mas Ele optou desde a fundação do mundo nos escolher e usar para a realização da sua obra.
E para tanto, planejou, decretou a redenção na cruz do Calvário, a nossa redenção na cruz do Calvário. E só o sangue de Cristo, que é o sangue mais valioso que já verteu sobre essa terra, só o sangue do Cordeiro Supremo é que pode nos resgatar, é que pôde nos resgatar do pecado. E só Ele é digno de abrir o livro, como está em Apocalipse 5, de 1 a 9. Nós vamos ler para encerrar, irmãos. Apocalipse 5, do 1 a 9. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. João chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 7. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É por isso que temos que orar para que a igreja de Corinto se transforme na igreja de Filipos, irmãos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que é 100% homem e 100% Deus. Esse é Jesus Cristo, que fez por nós, irmãos, aquilo que muitos, infelizmente, não conseguiu ver o tamanho da bênção que Deus já colocou em nossa vida, que Jesus Cristo, e Deus a partir de Jesus Cristo colocou em nossa vida. Irmãos, eu vejo pessoas que falam: eu sou cristão, eu fui remido, eu fui salvo. Ele fala com uma certa alegria, mas se ele vai testemunhar que Deus deu um emprego, que Deus deu um carro que ele queria, que Deus deu uma moto, ele fala assim: aleluia, Deus me deu aquela moto. Gente, nós temos que entender que a maior vitória, que a maior bênção que Deus nos concedeu, que é a salvação. Ele, através de Jesus Cristo, permitiu que um povo que merecia o inferno fosse para o céu. Irmãos, eu ouvi na televisão, na internet, um exemplo, e eu quero contar para vocês, e agora eu vou encerrar mesmo. Nos Estados Unidos tem pena de morte, e a pessoa passa 2 anos por um monte de processos, e o último recurso é o governador, que ele pode perdoar o cara antes dele ser morto. Quando acabou tudo isso, imagine o preço. O governador negou: você vai ser morto amanhã. Aí quando ele é morto, que é para ele ser morto, na noite anterior, pede para ele escolher a comida que ele quiser para ele comer no restaurante mais caro que tiver. Aí vai o padre ou o pastor conversar com ele. Imagine a noite desse cara. Comeu a comida que ele queria, mas imagine a noite desse cara. Aí de manhã é a hora. Só que chega alguém na cela dele e diz: o diretor do presídio vai falar com você.
Ele estranha e vai. Ele chega no presídio, chega para o diretor do presídio, o que aconteceu? Ah, você pode ir embora. Como embora? Vocês iam me matar hoje? Ah, você pode ir embora. Por quê? Porque outro morreu em seu lugar. Ontem mesmo outro morreu em seu lugar. Agora imagine a alegria desse cara saindo do presídio. É essa alegria que nós temos que ter quando estivermos pregando o Evangelho. É essa alegria que nós temos que ter quando estivermos falando de Cristo. É essa alegria que a gente tem que ter quando a gente estiver orando. A alegria da salvação que nos foi dada de graça. Amém? Amém. Curvem suas cabeças, vamos orar. Em nome de Jesus.